Quando fala de Vasco, tem sobre aonde o negócio definiu local do jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Tem também Lorde Augusto, já regularizado e com condições legais de estar em campo contra o Flamengo. Tem também sobre o Lorde Augusto. Pedrinho achou aquelas lastres do angolano lá na Turquia um ato de coragem. Tudo isso desperta, vascaínos! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia pra todo mundo. E sábado às 5h45 da tarde balada. E como rola no Newton Santos em Engenhão, Vasco e Flamengo é o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E é um clássico dos milhões, tudo pode acontecer lá no Newton Santos. E um dos jogos do Newton que eu lembro de uma vitória do Vasco sobre o Flamengo foi daquele time maravilhoso de 2011 que venceu o Flamengo de virada por 2-1, né? O Flamengo abriu o placar com o agora eu não lembro quem fez o gol deles também, né? O Vasco empatou com o Alexandro e a virada foi do Diego Souza. Sendo que quando o jogo estava 1-0, o David, né, do Flamengo, perdeu um gol debaixo da trave. O Léo Moura tinha feito uma boa jogada pela direita e cruzado por baixo da perna do Fernando Praz, o gol aberto. Dele um gol e o David chutou na trave. E depois disso o Vasco virou o jogo e o classificou para a final contra o Botafogo. Foi o título, classificou para a final e depois perdeu para o Fluminense, se eu não me engano. Já não me lembro no Carioca, que também o Vasco não foi campeão naquele ano. E depois foi aquela arrancada da Copa do Brasil, que foi campeão da Copa do Brasil e quase ganhou o Brasileiro também. E também tem uma de 2016 agora, que foi campeão, que o Felipe, inclusive, sendo um cara do jogo, da vitória de 3-2. Mas vamos aguardar aqui. Promete ser um jogão lá no Newton Santos. O Vasco ainda não enviou a parcial de ingressos, né, quanto está à venda para esse jogo, que promete ser de casa cheia, já que é um jogo decisivo, embora tenha mais um jogo, né, mas quem vencer vai ter um passo gigantesco para estar na final no Campeonato Carioca contra ou Fluminense ou Volta Redonda. Não. Desculpem. O Lorde Augusto, né, que chegou ontem no Rio de Janeiro, já está inscrito, já apareceu no blitz da CBF, e com isso o angolano tem chances, condições legais de estar em campo contra o Flamengo. Agora cabe ao Fábio Carelli decidir se ele será relacionado ou não para a partida. Bom, como eu acho que desculpa, só vai ter um treino o Lorde fazer, dificilmente o Fábio Carelli vai colocar ele para o jogo. Benjamin e o Nuno, a possibilidade é muito grande. Agora o Lorde, eu acho que só no segundo jogo. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Que, depois de falar do Lorde,
o Pedrinho, aquele que só aceita fazer entrevista para canal grande ou para amigos, viva as amizades, falou com a TNT e ele foi questionado sobre o Lorde. Ele falou que aquelas lives, que para mim, pelo menos, foi um show de antiprofissionalismo, mas ele viu aquilo ali, ele achou um ato de coragem, que deu um impulso para o Vasco se empenhar na contratação do angolano, veja. É surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes pra gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com os risos na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você está rindo? Eu estou falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele. Muito curioso, se esse ato, sem noção do lote, se voltar contra o Vasco depois, dizer que tá louco para ir para um time X, que se ele não for para esse time X, ninguém vai, que faltou treino, vai faltar outro no dia seguinte também, chamar um período de chato, mas outras palavras de pouco calão. Se ele vai achar um ato de coragem, ele tem que ter coragem. Bom, eu acho que um clube sério teria existido depois desse show de profissionalismo, mas o Vasco achou um ato, a direção do Vasco achou um ato de coragem. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral e aqui todos cerveja. O Nova Iguaçu já bateu o martelo aonde vai mandar o jogo pela segunda fase da Copa do Brasil, já que o time da Baixada Fluminense eliminou o Barcelona de Roraima e será o adversário do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no Newton Santos, no Engenhão, dia 5 de março. A CBF ainda vai falar o horário do jogo. Vamos aguardar que o Vasco está tendo aí dificuldades para vencer o Nova Iguaçu. O ano passado perdeu para o Nova Iguaçu nas vezes que enfrentou o time da Baixada Fluminense. Inclusive foi eliminado na semifinal do Carioca para o Nova Iguaçu. E esse ano empatou na estreia em 1-1. Então vamos aguardar esse jogo contra o Nova Iguaçu. Todo cuidado vai ser pouco. Então é isso, galera. Até o papo editorial da hora do almoço e o boa noite com o início do pré-jogo Vasco e Flamengo. Até mais.